som. Então, como que fica, que vem nesse visualizador? Esse visualizador, aí sim, você vai comparar, né, diversos documentos. Acho que teve uma pergunta, posso usar no Max Maps para 10 documentos? Talvez esse seja melhor do que o Max Maps. Porque nesse você vai ver os documentos e vai ver as categorias e como cada uma foi codificada, meio que quantitativo, assim, né? Quantidade de vezes que eu codifiquei aquela categoria ou aquele tema ou aquele código, né? A gente chama de código, né? Lembra? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui os ativados os documentos, certo? E aqui, ó, eu vou colocar, então, olha lá, documentos, e aqui eu vou colocar documentos ativados e códigos ativados. Eu poderia utilizar aquela história do filtro, ou seja, só pegar e trazer e contar os segmentos de texto, esses segmentos é aquela história aqui na frente, né? É avançado, né? Quando eu falo isso, vocês já devem saber o que está. Esse webinar é mais avançado. Então, ó, segmento de texto, lá, por exemplo, trabalho doméstico tem 19, né? Então, isso ele vai contar, se eu não colocar nada aqui. Mas se eu tenho pesos dados para esses segmentos, é isso aqui, ó, cada trecho desse aqui, né? Ó, isso aqui são os segmentos, ó. Isso aqui é um segmento, esse é outro. Então, cada um desse aí eu poderia vir e dar um peso. Né? Ó, tenho aqui, ó, modificar peso. Poderia dar um peso para ele aqui. Né? Então, eu poderia dar um peso e isso aqui, ó, a partir desse peso eu poderia vir e falar assim, ó, eu quero só filtrar por peso. Aí ele vai me abrir uma janelinha, saber qual peso que eu quero. Então, e isso vai estar aqui nessa, vai ter uma configuração. Você vai falar assim, ó, vou analisar só pesos acima de 50. Mas enfim, isso é uma outra história, né? Mas aqui vale porque você sempre está usando isso nas ferramentas visuais. Tudo isso que a gente aprendeu, a gente vai usar. Olha, o tempo voou. Passou 40 minutos. Agora já não tem jeito. Quando eu acho que eu vou ter tempo para falar mais sobre as ferramentas visuais, acontece, acontece que não tem jeito. O software tem bastante, né? Bastante detalhes. Agora eu vou ter que ir rápido de novo. Mas eu acho que a gente tem a meio-dia e 15, então vamos lá. Então, essa daqui, ó, esse aqui é um que eu sempre falo, o pessoal já conhece mais. Então, olha só, no Max Maps foi importante a gente dar um tempo mais ali e conversar. Então, esse aqui também, ó, você tem aqui, ó, todas as entrevistas, tá vendo, ó? E aqui eu tenho os meus códigos, como eu já selecionei que é só os que estão ativados, ó que legal. Ele me parece tudo que foi codificado para cada uma das entrevistas, né? E aí a gente, né, chega naquela questão, o Davi foi o que mais foi codificado, porque eu tenho a soma aqui, eu posso tirar a soma, colocar soma, né? Posso olhar também a soma dos códigos, ó, 181 para tempo livre, então tempo livre foi muito importante. O Davi é o meu informante-chave, mas eu poderia comparar ele, por exemplo, também com a Tânia, que deu 30, e colocar aquele, voltar lá no Max Maps e colocar os dois para ver o que tem em comum. E isso tudo você vai fazer na análise dos resultados, né? Na tese. Análise dos resultados, vou lá, vou analisando esses gráficos, né? Estou analisando meus resultados, estou analisando o que tem ali, para depois, né, concluir. Ou criar uma teoria substantiva nova, o que queira, né? Ó, tem várias opções aqui também. Eu queria passar com mais calma nessas opções hoje, mas tem muita ferramenta visual ainda pela frente, hein? Mas vamos lá. Aqui, ó, bolinha, olha só. Tá vendo? Número, né? Que a gente vê, posso ver um número de formato mais colorido para saber qual que é o mais, né? O que foi mais codificado. Ó, 30 vezes tempo livre, a Tânia falou, e só falou sobre isso. É porque eu codifiquei ali rápido, né? Mas provavelmente quando você tem um mundo real, aparecerão outros números aqui. Então, você tem por cor, né? E eu sempre posso bater uma foto, ó. Bater uma foto, né? Ou, né, bater uma foto e colocar e exportar para onde eu quiser, ó, fazer um Ctrl V, ó, tá vendo? Posso bater uma foto. Opa, aqui, ó, posso bater uma foto. Acabou que eu perdi mais tempo mexendo nisso aqui também, só para exportar, só para dar o exemplo. Coloquei lá dentro do PowerPoint, ó. Ou posso exportar sempre, né, e deixar a imagem lá
a parada, exportar para aquela planilha que a gente falou, né? A planilha QTT, se eu tenho uma planilha com uma pergunta, a gente já sabe o que que é exportar para um Excel ou exportar para um PNG, ó. Tá vendo? Tem vários, eu posso exportar inclusive com Excel. O Excel ele joga lá dentro essa tabela também. Então, as várias opções de exportação. Isso acontece para todas as ferramentas visuais. Você tem ali as diversas opções. Pode exportar, bater foto, mandar para planilha, QTT, onde você está focado numa pergunta, né? Então, eu tenho as várias opções de exportações para todas as ferramentas. A gente está na segunda, né? Na segunda. Eu mando com o PNG, ó. Ele vai salvar o PNG lá dentro daquele diretório que a gente está salvando os documentos, tá? On sound.